Fala moçada, a gente tem aqui um episódio muito legal para vocês, só que eu vacilei, acabei apagando sem querer a filmagem da câmera que estava apontada para o Goura, então a gente vai ter um episódio diferente, vai ter só o áudio mesmo aqui no YouTube, com algumas imagens da vida dele, né, desde a época de punk rock, né, a vida dele como instrutor de yoga, homem de família e deputado hoje em dia, né? Mas o que mais importa mesmo é o áudio, o que mais importa é a conversa que a gente teve, então escutem aqui e se quiser só escutar também, pode escutar lá no Spotify ou em qualquer outra plataforma que tenha o nosso podcast. E infelizmente, peço desculpa que dessa vez não vai ter imagem, mas vai haver uma outra oportunidade, uma outra entrevista e daí nessa segunda a gente com certeza posta com as imagens devidas como deveria. Valeu? É isso aí, curtam a entrevista, compartilhem e por favor, ajude a gente a crescer o canal de forma orgânica, como a gente já tem feito, graças a vocês. Valeu! Bem-vindo a mais um episódio do Caso 4. Hoje nós temos a presença do nosso deputado estadual, Goura Nataraj, que eu tenho que ser sincero, conheci como Jorge, lá na Escola Liberty, não sei se você vai lembrar disso. Caramba, Gui. Agora estudava inglês junto. Agora eu lembrei, foi longe aí. Então, eu lembro de você de lá, com o cabelo comprido em cima, bem Mike Patton, assim. Até lembro que eu acho que eu copiei o teu cabelo na época. E tinha mais um amigo teu que eu não lembro que sempre estava com você lá, mas é dali que eu te conheci, né? Eu acho que estudava lá também o Marcelo Sabag. Sim. Que depois foi tocar no Oscão. Sim. Né? Também era meu amigo ali, ele também estava lá. Cara, mas que bom estar aqui contigo, um prazer. Estamos aqui no podcast. Vamos trocar essa ideia hoje. Não, obrigado por estar aqui, eu sei o quanto você é ocupado. E é um prazer poder estar falando com você e ver tudo que você está fazendo também, né? A gente fez um último episódio agora com o Rodrigo do Dead Fish e eu comentei sobre você, ele falou, apoia a campanha do cara. Eu fui lá também, fiz campanha pra ele, as pessoas me criticaram porque ele estava junto com o Fruit, não sei o que lá, mas não queria saber. Ele é um dos nossos, né? Que ele falou assim, a princípio, o cara, quando os caras usam terno e gravata, ele já não é mais punk. Daí eu falei assim, calma. Mas não é bem assim, né? E eu falei, e o Goura? Daí que veio toda essa conversa. E daí ele já se corrigiu, falou, não, então talvez eu estou sendo muito radical. Porque o Goura mesmo de terno e gravata, ele tá lá defendendo as coisas que a gente acredita ainda, né? Então eu acho isso muito legal, assim, apesar da postura diferenciada, de se vestir bem, de falar muito bem, como você fala, né? Mas eu vejo que você ainda acredita e busca defender as coisas que a gente sempre acreditou. E a gente, eu digo, a galera do punk rock, né? Cara, eu estava ontem mesmo conversando com algumas pessoas que para muita gente, né? Você me conhece faz muito tempo. Muito tempo. E não preciso falar da minha biografia. Mas né? Seria legal. Mas assim, vamos falar. Mas para muita gente, assim, às vezes que me conhece só a partir dessa perspectiva, desse aspecto, né? Do vereador, político, não sabe quem eu sou, né? De onde que eu venho, qual que são as minhas raízes. E eu vou fazendo essa genealogia, assim, não, olha, a gente tinha desde a adolescência um envolvimento com uma cena punk, hardcore, uma cena musical independente aqui de Curitiba, e que era um espaço muito politizado. Era um espaço bem anarquista, bem libertário, mas havia, assim, uma discussão, um engajamento político e um pensamento crítico muito forte, né? Você falou do Rodrigão, Dead Fish, desde sempre, né? Com letras críticas, de fazer você pensar, questionar. E o punk, para mim, sempre foi isso. Sempre foi uma coisa de, cara, vamos sair do senso comum, vamos não aceitar dogmas, vamos questionar as coisas. E isso foi, né, na minha trajetória, eu estou com 41 anos agora, sou de 79, desde a adolescência eu vejo que eu não larguei isso. Assim, né? No começo foi dentro da cena punk, hardcore, depois, desde 2004, com a bicicletada, com o movimento da massa crítica, depois com as ideias de intervenções urbanas, e você vê que cada vez mais a gente não pode também assim prescindir também desse aspecto da política formal, da política, da macropolítica, como eu falo às vezes, assim. E isso me levou para me candidatar, né, primeira vez a deputado federal em 2014. E eu sempre lembrei do Diallo Biafra, em 1979,
candidato a prefeito de São Francisco, sim, sim. Né, que foi uma candidatura completamente ativista ali. E dessa ideia de que, cara, a gente precisa ocupar os espaços, a gente não pode ficar só criticando, e se tiver oportunidade de ocupar um espaço, bora ocupar esse espaço, bora influenciar positivamente a realidade, o mundo, a cidade onde a gente vive. Sim. E isso daí, né, chegou agora, 2021, eu estou deputado estadual, fui eleito pelo PDT com 37.366 votos, e antes disso fui vereador de Curitiba, né, fui eleito em 2016, fiquei 2 anos e estou agora no 3º ano do meu mandato de deputado estadual, do nosso mandato de deputado. Pô, eu fico muito feliz de ver você, mais uma vez, batalhando, né, por esses ideais. Mas eu queria saber, eu queria entender, até porque eu estou longe muito tempo, né? Como que foi essa jornada, assim, porque eu lembro de você, dessa época do Liberty, depois a gente tocou em facções ligeiramente diferentes do punk rock, né? Que você era da galera straight edge e eu era da galera drogadinha. Depois disso, assim, qual que foi a tua jornada, assim, do straight edge para daí, você tem um diploma em filosofia? Sim, sim. Assim, Gui, então, vamos lá. Não precisa contar todos os mínimos detalhes, mas assim, uma trajetória. Alguns marcos, né? Isso. Primeiro show que eu fui, 1994, Ratos de Porão, no Palácio de Cristal. Eu também. Aqui em Curitiba. Eu tava ali Você também. Tava ali, fui com meu pai me levou nesse show. Abertura do Boi Mamão. Sim. Você tava lá? Sim. Era aniversário do João Gordo, ele colocou um pedaço de bolo na cabeça, cantou com o bolo caindo na cara, eu lembro até hoje. Cara, eu tinha 14 anos, você então, também. Eu tinha 14, sou de 80, devia ser 13, 14. Eu lembro que um tio foi junto pra ficar olhando. Sim, né? Muito moleque. Primeiro show que eu fui. Daí, desde então, a gente começou a mergulhar no universo punk, hardcore, 92 graus, né? Daí teve, pouco depois, o Bar do Meio. Sim. A primeira banda que a gente fez era o Juventude Sem Futuro. Essa eu acho que não conhecia. Essa nem chegou, foi só um rascunho, assim, né? Entendi. Mas outro dia eu achei uma demo nossa de ensaio, assim, tudo errado, completamente desafinado, fora de tempo. E depois veio o Adjustment, né, que foi a primeira banda, meio Madball, meio hardcore Nova York, assim, né? Que era bem essa dicotomia, assim, a gente tinha uma parte que era de hardcore Califórnia, que era eu e a galerinha, assim, daí o UK, Sugar Cane, Duffs, e daí vocês que era mais tipo, né, tipo... E daí vem em 97 o Family, sim. Que é a primeira banda straight edge, e a gente tava ali nessa vibe. Como eu falei, né, a gente estava discutindo política. Eu parei de comer carne ali, eu tinha 16 anos. Não foi por uma questão de saúde, foi por uma questão política. Eu entendi assim, não, eu acho que é importante. Existe uma dimensão política da alimentação. Sim. E o não comer carne ou se alimentar de forma mais consciente tem esse desdobramento. E daí, Gui, assim, nesse meio tempo, junto com o hardcore, eu fui mergulhando cada vez mais na Índia, né? Na cultura da Índia. Goura é o nome que eu ganhei na Índia, com 18 anos, e foi justamente uma grande influência do Shelter, né? Do Youth of Today. Sim, eu lembro dessa. E o Shelter, Krishna Core. E comecei a ir fundo nas duas coisas, né? O hardcore, a filosofia do yoga, da meditação. E nessa época você era Hare Krishna? Sim, fui fundo no Hare Krishna, raspei a cabeça, estava com o rabinho aqui atrás, saía na rua para vender livros de filosofia, do Bhagavad Gita, estava completamente mergulhado ali. E comecei a cursar filosofia na Universidade Federal. Fiz a graduação e o mestrado. E tudo isso ao mesmo tempo, né? E essa vontade de, vamos agir de forma para transformar o mundo, a realidade, né? E, cara, daí em 2004 eu reencontrei os amigos do Interlux, que eram amigos que estavam da arte, né, que estavam fazendo intervenções urbanas na cidade. E a gente começou a pensar mais profundamente o espaço público, a cidade, o acesso à cidade. E o skate, a bike, sempre esteve presente no nosso dia a dia, né? E daí a gente começou a olhar que, cara, existe uma dimensão também política nisso tudo. Claro. Como é que a gente acessa a cidade? A cidade é pensada para quem tem carro.
Se você não tem carro, você está alienado da cidade. A cidade fica mais difícil para você acessar. A tarifa do ônibus é cara. O ciclista não tem espaço, o skate também não. E então, em 2005, começa aqui em Curitiba a bicicletada, que era o movimento da massa crítica, que não foi algo isolado, né? Isso estava acontecendo em São Paulo, Rio de Janeiro, nos Estados Unidos, sim, na Europa. Estava pipocando essa discussão dos anos 90 para a primeira década do milênio. E, cara, daí eu fui mergulhando cada vez mais assim, nessa dimensão desse ativismo político da bicicleta. Então, em 2007, a gente foi aqui na Augusto Stresser, pertinho aqui. Acho que você já não estava aqui, né? Em 2007. 2007 não, eu saí daqui em 2006. A gente pintou uma ciclofaixa pirata ali na Augusto Stresser. E quando a gente terminou de pintar, numa quadra, chega a guarda municipal e fala: quem que fez isso aqui? E levou a gente para a delegacia do meio ambiente. A gente foi autuado por pichação. Caramba! E daí, cara, era justamente o que a gente queria, porque sim, deu uma ampla visibilidade, uma discussão se abriu ali. O prefeito era o Beto Richa na época, daí ele falou: não, a gente vai receber os garotos da bicicleta. E a gente foi lá, foi ocupando espaço, foi marcando presença, foi pressionando cada vez mais, né? E isso foi, assim, para mim, me absorvendo cada vez mais, assim, todas essas coisas juntas ao mesmo tempo, né? As bandas, a filosofia, o yoga, a bicicleta e o ativismo político mais amplo. Eu fui deixando de lado o hardcore. Vendi minha guitarra para o Capilé. Aquela guitarra que tem hoje aquela SG, uma Gibson era minha. Era. Que legal. Na verdade, eu vendi para ele quando eu fui para a Índia. Ela financiou uma segunda ida para a Índia. Valeu a pena. E ele está tocando bem ali. Legal. E daí eu fui mergulhando mais, né, no universo da meditação, da música clássica da Índia, fui me absorvendo mais. A minha última banda teve o Left Behind, que foi uma banda que a gente fez uma demo, que está no Spotify até, galera, quem está ouvindo aí. Eu escutei. Tem lá. Bem em Nova York mesmo. Tem 6 músicas ali. E daí a gente fez um último projeto chamado Leste da Montanha. Era eu, o Lucas Chavo, o Piranha, do Evil Idols, né, junto com o Gabriel e o Bruno do Colígere, e o Rodrigo Ponce, o Digão do Colígere também. Que legal. A gente gravou, quer dizer, a gente não chegou a gravar de verdade, mas a gente fez 4 músicas, e agora até estou falando com eles para a gente retomar essa ideia aí. Que legal. Mas assim, para resumir, a política foi ocupando esse espaço cada vez maior. Sim. Daí, cara, o que aconteceu? As pessoas falavam: cara, você tem que ser candidato. Eu falava: não quero, somos anarquistas, não é o caminho. Não acreditamos no Estado. Não acredito nisso, no partido e tudo mais. O meu pai foi candidato algumas vezes, foi uma figura assim que teve uma ação também contra a ditadura e depois a democratização. E eu também até, assim, por causa disso, não queria, meu pai já foi, eu não vou tentar. Sim. Ele nunca se elegeu, mas foi o Jacques Brand, né? Ele é um filósofo, um poeta, jornalista, assim, uma figura importante. E eu fui convencido, foi por amigos, assim, em 2014. A gente fez o Fórum Mundial da Bicicleta aqui em Curitiba, a construção da praça de bolso do ciclista, ali na Rua São Francisco. Foi um processo de mutirão coletivo durante o ano de 2014 inteiro, em que nós construímos a pracinha do ciclista aqui na cidade. Literalmente, né? As pessoas construíram pedra por pedra, foi um processo incrível, assim. E no final disso, 2014, eu me candidatei a deputado federal. Não me elegi, mas fiz 13 mil votos. Deputado ou vereador? Deputado federal. Federal. Primeira vez, 2014, fui deputado federal. E foi, assim, fazer 13 mil votos foi muita coisa. E a gente também queria mostrar que é possível fazer política de um jeito diferente, de um jeito com verdade, de um jeito que não seja essa coisa com a qual a gente tem aversão. Sim. Pela qual a gente vai dizer: não, eu não vou entrar nesse meio. Não, é possível fazer diferente. E a gente fez uma campanha com pouquíssimos recursos, com um esforço coletivo muito grande, amplo. E foi bem bonito, assim.
E foram 11 mil votos em Curitiba. Uau. Só em Curitiba. Legal. Então, assim, eu apareci politicamente para o establishment político. Opa, calma aí, quem que é esse cara aí? É Moura? Não, é Goura. E o cara das bicicletas, as pessoas tentam, né, caracterizar, estereotipar, assim, mas a gente foi levando isso. E daí fui eleito vereador em 2016. Daí foi um processo daí de, opa, deu certo. E agora, né, como é que a gente vai fazer? Eu fiz 6.573 votos ali e fui eleito vereador já pelo PDT. Entendi. Teve um momento ali que é legal de falar, né, eu fui candidato a primeira vez pelo PV, porque eu achei que o PV era um partido verde. Eu achei, né, estava no nome, verde, partido, ecologia. Daí eu vi, depois de um tempo, que não. E eu, assim, o estopim, assim, o ponto de não dá para ficar aqui, foi quando um senador daqui do Paraná, ele foi para o PV, ele se filiou ao PV, e era um sujeito que dizia que não existe agrotóxicos, existem fitossanitários. E ele tinha um projeto de lei para que não se rotulasse mais como agrotóxico, mas sim fitossanitário. Entendi. Tudo bem, a gente está numa democracia, cada um pode, dentro da jurisdição constitucional, se expressar ou fazer propostas de lei, como for. Mas eu achei um completo absurdo, assim, no Partido Verde, um político falar essa coisa. Eu falei, não, eu não vou ficar nesse partido, tchau. Sim. E fui convidado, então, a ir para o PDT, que é um partido de uma história também bonita, pela democracia, do Leonel Brizola, do Darcy Ribeiro, o Abdias Nascimento, figuras importantes, assim, da história recente brasileira, e eu me senti mais à vontade. Estou no PDT até agora, né? E é isso. Da Câmara Municipal, fiquei 2 anos, fui o líder da oposição ao prefeito Rafael Greca e fui eleito deputado estadual em 2018. 2018. Isso. Legal. E daí teve a sua campanha agora também para a Prefeitura de Curitiba. Que foi muito legal. Apesar de não ter ganhado, teve uma visibilidade muito bacana, né? Cara, eu falei aqui para ti já que sempre foi esse mote, né, de ocupar a política. Foi uma coisa que está sempre me norteando, assim, de que a gente precisa ocupar os espaços, né? Os espaços, como aqui, a gente está num podcast que não sei quantas pessoas vão ouvir isso, mas com certeza algumas pessoas vão ouvir isso. Isso vai ficar ali registrado, as pessoas vão compartilhar. É uma forma da gente ocupar também. Sim, claro. Né? E isso vai ter repercussões. Talvez daqui a 10 anos as pessoas vão pegar essa nossa conversa aqui, olha só o que aconteceu lá. Né? E a candidatura à prefeitura, ela foi um processo também que eu nunca escondi, que dentro dessa ideia de ocupar a política, o poder executivo é o poder que faz as coisas, é o poder que, ele tem a caneta na mão, por assim dizer. E eu tive a experiência como vereador, estava tendo e estou tendo ainda a experiência como deputado, mas o poder legislativo, qual que é a função do poder legislativo, né? Municipal, estadual, federal? Ele tem, além da prerrogativa de apresentar projetos de lei, de fiscalizar as contas, o orçamento, e eu acho mais importante, cobrar a execução de políticas públicas. Mas não é o legislativo que executa as políticas públicas. Entendi. Então, essa ideia de, poxa, se a gente conseguir um dia estar na prefeitura, estar no governo, onde for, mas que poder fazer as coisas, sempre me instigou. Né? E daí, dentro da perspectiva ali do PDT, a candidatura estava direcionada para o Gustavo Fruit, deputado federal, ex-prefeito, mas ele, por motivos pessoais, na última hora desistiu de ser candidato. E perguntaram se eu aceitava. Né? Daí deu aquele frio na barriga, assim, e eu falei, tá bom, vamos lá, eu topo. E isso foi na véspera da convenção. Eu queria, obviamente, ter tido mais tempo para me preparar, para organizar melhor, mas é como né? A gente não controla as coisas. E a campanha para prefeito foi muito, assim, foi uma loucura, no sentido de outra dinâmica, outra agenda, outra exposição, né?
E ter tido assim um resultado muito expressivo foi uma grande satisfação. Foram 110.977 votos. Se alguém não me conhecia antes da campanha, agora conhece. Agora conhece. E mais do que me conhecer, né, é conhecer isso que a gente está falando. As propostas. Assim. Essas ideias, propostas. A gente está falando de cidades para pessoas, cidades para as crianças, cidades que tenham uma sustentabilidade não só no discurso e na propaganda, mas na prática, né? A gente construir a cidade que a gente quer. E isso que me instiga a continuar na política, Gui. Porque senão, cara, eu estou muito bem, podia estar muito bem dando aulas, estudando, cuidando, assim, tenho 2 filhas, cuidando da minha microvida, assim, que eu continuo fazendo isso. Sim. Mas a possibilidade da gente se organizar e fortalecer uma visão de cidade, uma visão de coletividade, é o que me instiga, assim, e acho que é possível. E é legal de ver assim também que a minha candidatura e eleição, vereador, deputado, ela também não estava dissociada de movimentos semelhantes que estavam acontecendo em todo o Brasil, no mundo, né? Mas vamos falar do Brasil. Em 2016, a Marielle Franco foi eleita vereadora no Rio de Janeiro. Sim. O Marquito, meu amigo, companheiro, vereador de Floripa, o mandato agroecológico. A gente tem o Ivan Moraes, lá no Recife, vereador. A Áurea Carolina, vereadora de BH. A Sâmia Bonfim, vereadora em São Paulo. A Sâmia e a Áurea viraram deputadas federais em 2018. Eu fui eleito deputado estadual. A Marielle, né, todo mundo sabe o que aconteceu, mas eu digo assim, é um processo da gente ocupar esses espaços. Sim. Né? Aos poucos. Aos poucos, né? E para isso que eu acho que a gente tem que ver assim que é necessário essa estratégia. Né? Existe um movimento que eu acho que vem também de todo um campo bolsonarista, ou como a gente quiser classificar, de desqualificar a política. Né? De desclassificar, dizer que não, política é tudo igual. Não é, gente, não é. A gente tem que participar da política, a gente tem que ocupar esses espaços para que essas vozes do ódio, essas vozes assim do nojo, do desprezo, do preconceito, da violência, elas fiquem cada vez mais minoritárias. E que as vozes da solidariedade, do esforço coletivo, da ajuda mútua, da cooperação, dos princípios, né, de uma sociedade mais justa, elas ganhem cada vez mais força, cada vez mais cor. Claro. Cara, muito legal. Eu ia até te perguntar se essa tua candidatura... Bom, você falou que foi por acaso, né? Mas se você teria a intenção de tentar de novo, agora que você viu... Para prefeito? Essa agora sim, que você disse, sim. Eu, logo no dia 15 de novembro, quando saiu o resultado, eu gravei um vídeo e no vídeo eu falei que desde já eu já era pré-candidato a prefeito de Curitiba em 2024. Assim. Legal. E sou pré-candidato, acho que eu tenho um mandato de deputado estadual até o final de 2022. Muito provavelmente eu me candidate em 2022 ou a deputado estadual ou a deputado federal. Isso ainda não está definido, mas a ideia é em 2024 ter uma candidatura à prefeitura de Curitiba novamente. Para a gente tentar, né? Eu acho que Curitiba é uma cidade de paradoxos, de contradições, é uma cidade muito conservadora, mas ao mesmo tempo que tem um ecossistema de criatividade, de inovação, de pessoas que estão preocupadas assim com a arte, com a cultura, com a justiça social. Então eu acho que a gente pode ter uma candidatura que represente esses anseios, né? E fortalecer cada vez mais. Mas 2024 está mais definido do que 2022. Que legal. Eu tive essa impressão, porque por mais que tenha sido uma coisa que aconteceu por acaso, essa última candidatura a prefeito, você obviamente viu que teve uma repercussão muito legal e mesmo não tendo sido eleito, ainda assim, de uma certa forma, pressiona quem está no poder a prestar atenção nessas coisas, mesmo que não faça tudo que você gostaria que essa pessoa fizesse, ou que a gente gostaria, né, que o Greca fizesse, e as pessoas
abaixo dele também, mas já pelo menos ilumina essas situações. Você sabe que era curioso, Gui, que a gente falava algumas coisas, às vezes no programa da TV, ou postava algumas artes, dava 1, 2 dias, aquilo já estava incorporado no discurso do Greca. Né? Sim, eu percebi isso. A bicicleta, a sustentabilidade, sim. A compostagem, o lixo zero. Sim. E algumas pessoas até falaram, pô, mas que sacana, o cara está incorporando. Eu falei, que bom, cara, que bom. Não, as ideias não têm dono, assim, e o que a gente quer é realmente assim, que elas permeiem, as ideias sejam absorvidas. É óbvio, né? Você vê, na campanha, o Greca falou que ia propor um plano municipal de calçadas e que ia investir 40 milhões de reais para isso. Legal, bacana. Ele investiu 500 milhões em asfalto, pelo menos 40 milhões em calçada. Tá? Agora, né, poucas semanas atrás, a prefeitura já anunciou que não é 40, é 20. Nossa. Que vai ser 20 para ciclovias, estruturas cicloviárias e 20 para calçadas. Tá, é pouco ainda? Claro que é pouco. Né? Se a gente considerar assim, a perspectiva de uma urgência climática, de uma urgência, mesmo em relação à pandemia, né, a gente potencializar a mobilidade ativa deveria ser a prioridade do prefeito, né, para evitar aglomeração no transporte coletivo, para favorecer com que as pessoas que perderam renda possam acessar a cidade. E você poderia, em pouco tempo, fazer com que Curitiba fosse a capital da bicicleta. Como já foi. Como já teve, né? Muitas experiências boas, assim, mas não é, ainda é tudo muito tímido. Mas eu senti, sim, que as coisas que a gente estava falando, elas estavam sendo absorvidas, assim, pelos, entre aspas, adversários, né? Mas eu não fico apegado a isso, eu acho que a gente tem que trabalhar num campo das ideias, assim, né? Para que as ideias se sobreponham a um personalismo e que a gente possa ter uma transformação social. Mas eu vejo, assim, Ing, que Curitiba é uma cidade muito, muito, muito injusta. Injusta. É uma cidade muito desigual, uma cidade muito violenta. Você acha que mais que o resto do Brasil, na média? Eu acho que, assim, vamos ver o lado cheio do copo, né? Lado bom. Curitiba teve um histórico de planejamento urbano. Sim. Desde os anos 40, os anos 60, a gente teve boas ações urbanísticas, né? Mas ainda assim ela foi uma cidade que é uma cidade latino-americana, uma metrópole latino-americana que compartilha dos problemas sociais e das desigualdades que a gente tem em toda a América Latina. Sim. De você pensar que tem mais de 150 mil pessoas em ocupações irregulares em Curitiba, mais de 350 favelas em Curitiba, e que isso não está no cartão postal. Sim. E que isso não está sendo visto como prioridade absoluta para uma gestão pública. O investimento em moradia, em habitação, deveria ser um norteador assim, para a gente pensar esse urbanismo. A maior parte da classe média de Curitiba não conhece o Tatuquara, não conhece o Campo de Santana, não conhece o Sítio Cercado, né? Que são bairros muito populosos, mas que estão assim, um pouco à margem, né, dos investimentos públicos majoritários. Então, é necessário a gente pensar assim, duas coisas. Primeiro, esse olhar social, que se a gente não tiver uma política social forte, a gente não vai ter uma política ambiental também adequada, porque os desequilíbrios ambientais também são consequências de desequilíbrios sociais, Sim, né? Da falta de acesso à moradia, a saneamento, à educação, à saúde pública, assim por diante. E a outra coisa é pensar Curitiba como uma metrópole. Ela não é essa cidade aqui apenas. Curitiba é Campo Largo, é Colombo, é Araucária, é uma cidade enorme e que precisa ter integração de políticas públicas, né? Isso não tem. Então, sei lá, eu vejo que tem muita coisa para a gente fazer, assim. Eu fico feliz, assim, de, aos poucos, né, a gente vê os movimentos sociais, a gente vê novas caras na Câmara de Vereadores, né? Assim como eu fui, a minha eleição foi um tanto disruptiva em 2016 na Câmara de Vereadores. Agora a gente elegeu
a primeira vereadora negra de Curitiba, da história de Curitiba. A vereadora Carol D'Artora começou o mandato agora, imagina, a primeira mulher negra eleita na capital paranaense. É histórico isso. Mas, ao mesmo tempo, é uma revolta, né? Pô, demorou tanto tempo para a gente... Eu não sorri tanto porque, primeiro, demorou, e segundo, que teve já alguns ataques racistas contra ela. Então, é algo preocupante, no mínimo, né? De se ver em 2021. Mais uma vez, eu volto à entrevista que eu fiz agora com o Rodrigo. Ele falou uma coisa interessante, o Rodrigo Dead Fish. Ele falou, pô, apareceu o Bolsonaro, daí veio todas... Aí a gente viu todas essas pessoas saírem aí do nada, né? Do esgoto. Do esgoto e tal. E eu falei, cara, o engraçado é a gente pensar assim, né? Porque, infelizmente, você vê o quanto a gente vive numa bolha, né? Quando você tem um ponto de vista específico e você só vive com esse tipo de pessoa e mídia e assim por diante. Porque essas pessoas sempre estavam lá. Elas precisavam de um mito, um mártir. Ele vai dizer, não, olha só, você pode ser racista, sexista, homofóbico, babaca, não tem problema. Você pode falar assim abertamente e as pessoas vão ter que aceitar. Né? Então, esse pensamento ele nunca foi embora. Ele não deixou de existir, daí, puxa, agora o Bolsonaro fez ele voltar à tona. Ele estava ali o tempo todo. Né? Então, é uma infelicidade, assim, e é uma pena que a gente não perceba isso, né? Que a gente não veja que isso sempre esteve lá, latente, e a gente vai seguindo a vida pensando, não tem mais racismo, homofobia, essas coisas assim, já é uma coisa do passado. Mas, infelizmente, não é. Né? Mas e o que a gente vai fazer em relação a isso? A gente vai ficar daí só... na nossa bolha, falando mal e não adianta, com certeza. Né? Então, eu vejo, sabe, que eu te dei aqui uma cartilha que a gente preparou, que é o do Paraná Indígena. Essa aqui. Né? E uma das coisas que a gente conseguiu descobrir, assim, eu descobri, assim, um processo de auto-esclarecimento, né? De a gente sair também da nossa casinha fechada. Por exemplo, a importância histórica de uma liderança indígena daqui do Paraná, que foi o Ângelo Cretan. Sim. O Ângelo Cretan, que foi assassinado em 1981 e foi uma das lideranças mais importantes do movimento indígena brasileiro daqui do Paraná, uma liderança caigangue, e o Ângelo foi o primeiro vereador indígena do Brasil. Ele foi eleito vereador lá em 1980 ou 78, alguma coisa assim, e depois, né, justamente pela luta dele em prol das suas comunidades e da demarcação das terras indígenas, houve um acidente de carro muito suspeito e que há indícios de que ele foi emboscado e foi assassinado, de fato. Mas o que eu digo assim, ao mesmo tempo em que existe esse esgoto, como a gente classificou, né, que representa, acho que, esse pensamento retrógrado da violência, do preconceito, e que é um pensamento hegemônico, no sentido de que ele tem dominado a política desde sempre, praticamente. Né? A gente vê a política como um instrumento das elites para se manterem no poder, né? E para as forças policiais como forças que estão a serviço da manutenção desta ordem, né, que é dominada por essa elite econômica e política. Ao mesmo tempo, a gente vê indivíduos e pessoas e grupos que, como o Ângelo lá atrás, como a Carol agora, como a gente ali em 2016, que começam a ocupar alguns espaços, né? Sim. E que isso cria até um desconforto num primeiro momento, né? Eu vejo lá na Assembleia, somos 54 deputados. Quantas mulheres deputadas tem no Paraná, Gui? Você não estava morando aqui, você não faz ideia. Vou ser sincero, não sei. Então, galera que está nos ouvindo, o Paraná tem 54 cadeiras legislativas, né? Temos 5 mulheres. Caramba. 5 mulheres deputadas. E, se eu não me engano, a população feminina é 60% do estado? Eu acho que não chega a ser 60%, acho que é 50%, mas é mais do que os outros. É mais que a metade. Mais do que a metade. E a gente tem, assim, uma preponderância de um discurso bastante conservador, assim, no sentido claro. De críticas aos movimentos sociais, de falta de um enfrentamento real, assim, das injustiças. Câmara de Vereadores de Curitiba, a mesma coisa, você tem um desequilíbrio de representatividade. Então,
a gente precisa, como eu falei, assim, ocupar mais os espaços. E daí, pensando, né, de novo na bicicleta, em inglês o critical mass, né, a massa crítica, a gente fez aqui em 2013 o Fórum Mundial da Bike. E a gente conseguiu trazer duas personalidades fantásticas assim, para o movimento mundial da bicicleta, que um deles era o Chris Carlson, lá de São Francisco, na Califórnia, e a outra, a Mona Caron. A Mona é uma artista suíça que também era radicada nos Estados Unidos, ali na Califórnia, e a gente conseguiu trazê-los para o fórum, né? E a Mona, ela fez inclusive uma pintura, um mural na Praça de Bolso do Ciclista, lá na Rua São Francisco, aqui em Curitiba, tem um mural, quem passar por lá, é uma planta, uma flor que ela colocou, e do pólen da flor está saindo uma semente de bicicleta, assim. E por que eu estou falando isso? Porque eles estavam no início do movimento da massa crítica em São Francisco, em 1992. E ali você tem essa ideia da massa crítica. O que é? A massa crítica é um termo, né, que se aplica às vezes à discussão teórica do pensamento, falar assim, os pundits, né, como no inglês se fala, né, que são os eruditos num determinado assunto, né, a massa crítica daquela área, daquele pensamento. Mas qual que era a ideia da massa crítica? Na China, para atravessar um grande cruzamento, não semaforizado, sem semáforos, os ciclistas eles chegavam ali naquela rua para atravessar uma larga avenida, e eles só conseguiam atravessar quando havia uma massa de ciclistas. Quando tinha ali 50, 100 ciclistas, daí o que acontecia? Aquele grupo, que era um grupo individualmente minoritário, fraco, fragilizado, ele conseguia se impor no fluxo do metal motorizado que estava ali. Então, aquele grupo unido conseguia parar o trânsito para que todos juntos atravessassem com segurança. Essa era a ideia da massa crítica. E a bicicletada, que foi, né, o termo aportuguesado aqui da massa crítica, foi traduzido como bicicletada no Brasil. A gente fazia isso, né? A gente se juntava numa massa de ciclistas no meio do trânsito para mostrar que no lugar de um carro cabem 8 ciclistas, no lugar da poluição a gente pode ter ar puro, no lugar da violência a gente pode ter uma cidade amiga das pessoas, e que na política também, se a gente pensar que cada vez mais as pessoas participando, ocupando, construindo, colocando um tijolinho em cima do outro tijolinho, a gente pode ter uma massa crítica para que essas vozes minoritárias, como eu falei, do ódio, da violência, da injustiça, elas fiquem, essas vozes majoritárias agora, mas elas se tornem minoritárias, e que a gente possa ter cada vez mais essa força capaz de interromper esse ciclo da violência, esse ciclo da injustiça. Entendi. Eu acho que é uma ideia muito legal, mas com certeza será encontrada com muita resistência, né? Se essa maioria que se encontra no poder pode lutar contra, eles vão lutar contra, como a gente tem visto, né? A Marielle foi assassinada. Sim. A Marielle foi assassinada. A gente tem várias, principalmente mulheres negras parlamentares, que têm recebido ameaças. Mas, enfim, há uma situação, óbvio, de resistência a essas ideias, né? Mas seria ingenuidade também a gente achar que não, as pessoas vão ceder. Não, vocês querem ocupar o poder? Venham, está aqui. Não é assim, mas pensando aqui até num conceito marxista aqui de luta de classes e tudo mais, a gente vive, né, Gui, uma democracia muito recente no Brasil. Sim. Se a gente for pensar, de 64 até 84 praticamente, era uma ditadura, onde pessoas eram torturadas, onde pessoas desapareciam, onde você não podia ter liberdade de expressão, onde não havia imprensa livre. E a gente, né, cresceu já no começo de uma redemocratização. Isso tudo é novo assim, para a gente. Sim. Então, eu acho que é um momento assim da gente reafirmar esses princípios. É como a gente fala de direitos humanos, né? É tão absurdo
você imaginar que você defender direitos humanos, para muita gente... Socialismo. É socialismo, ou você é de esquerda, ou... Caramba, o que você é? Você é um ser humano. A gente está defendendo os direitos humanos, direitos à vida, direitos básicos da existência, para que todos possam se descobrirem no mistério da existência, assim, sem ter receio de não ter o que comer, de não ter uma moradia, de não ter, de ser perseguido por conta da sua crença, por conta da sua religião, ou por você não ter religião, sei lá o que for, por conta da cor da sua pele, e isso tudo, ou por sua orientação sexual, e isso tudo ocorre, né? A gente vê violações aos direitos humanos ocorrendo assim diariamente. Então é necessário que a gente ocupe a política, qualifique a política, fale sobre política, para que as coisas se transformem, né, aos poucos. Isso que você falou agora me fez pensar em duas coisas. Imagino que você conhece a pirâmide de prioridades de Abraham Maslow. Eu acho que é uma coisa que me faz pensar muito aplicável na política, se fosse possível realmente assim, pegar uma camada por vez para conseguir levar o cidadão ao ponto de que ele está buscando realmente autoconhecimento, né? Porque, por exemplo, você já deu aula de yoga, dá aula de yoga ainda? Eu dou aula em alguns cursos de formação, assim, não estou conseguindo mais tempo para dar aula regular. Mas, assim, é uma ideia que eu acho que é subversiva também, né? Você ensinar alguém a pensar diferente, no yoga, por exemplo, né? Para mim não deixa de ser uma coisa meio punk nesse sentido, assim. Você ensina alguém a ver o mundo de outra forma, né? Aí você pensa assim, puxa, por que eu não vou dar aula de yoga na favela? Legal, pode ter um certo impacto, mas eu acho que a pessoa que está lá sobrevivendo não vai ter o mesmo interesse de aprender sobre si mesmo do que alguém que já está com todas as suas necessidades básicas atendidas, né? Então eu acho que quando eu penso nessa pirâmide de necessidade e prioridades, me faz pensar que seria quase que um mapa do que fazer politicamente. Eu não sei se estou certo ou estou errado, porque eu não entendo nada de política comparado com você. Não, mas eu acho que faz certo, faz filosofando, né? E o que eu pensei também é o seguinte, a gente fala muito sobre direitos humanos, e eu falei bastante sobre isso com o Rodrigo também, sobre a cultura do cancelamento, né, que existe hoje em dia, e o que ser politicamente correto, que é obviamente importante, mas acaba sendo excessivo às vezes também, e que às vezes, mesmo do lado esquerdo, acaba não sendo respeitado, né? Porque assim, tem que ser politicamente correto, mas daí, por exemplo, o que aconteceu aqui, o Greca fechou as academias. Ele fechou a academia porque ele é gordo, porque ele não gosta de exercitar. Então tem os dois lados, né? Eu vi isso também nos Estados Unidos, assim, as pessoas são super de esquerda, daí assim, começa a falar mal do Trump, fala, porque ele tem mão pequena, porque ele tem o pau pequeno, entendeu? Tipo assim, então, a gente tem assim dois pesos, duas medidas muitas vezes, a gente não percebe a própria hipocrisia. Eu falei bastante sobre isso, tenho falado muito sobre isso nesse podcast, porque eu tenho tentado, faz um bom tempo já, perceber a minha própria hipocrisia em relação a certas coisas, né? Pra gente ser mais realista, no sentido assim, cara, eu também falo e faço coisas que não estão necessariamente 100% alinhadas com aquilo que eu gostaria, certo? Então, esse posicionamento assim, eu estou 100% certo e vocês todos estão 100% errados, ele acontece dos dois lados, infelizmente, tanto na direita como na esquerda, né? E eu acho que é importante a gente perceber isso, porque senão você acaba atacando eles, mas você está se comportando praticamente da mesma forma. Só não está sendo sexista, racista, homofóbico, mas você está categorizando eles de uma forma caricatura quase do que essa pessoa é, porque no final, por mais que a gente discorde, por mais que a gente pense, o cara tem as piores intenções possíveis, deve haver um motivo, né? Seja esse motivo aceitável ou não, mas, né, deve haver um motivo para essa pessoa pensar e comportar dessa forma, né? Eu falei do Bolsonaro no último show dele, acho que eu falo em quase todo show. Mas eu falo porque acho que é importante falar no sentido assim, por mais que eu pessoalmente odeie o cara, eu tenho que pensar, como que esse cara chegou a ser tão triste como ele é, né? Porque assim, realmente como ser humano, meu Deus, para o cara falar e se comportar da forma que ele se comporta, eu acho que tem que ter acontecido alguma coisa muito trágica na vida dele. Isso é só uma coisa que eu penso muito, assim, sabe? E a mesma coisa essas pessoas que estão aí
discriminando tanto assim, né? Por exemplo, as pessoas que eu conheço que são mais homofóbicas, eu penso, você deve provavelmente querer ser gay e não sabe como. Sem brincadeira, porque assim, acho que se você tem tanta coisa contra, né, que você tem que bater de frente, que você acha horrível, que, cara, o que te incomoda tanto? É o cara, é a menina, é a outra pessoa que está escolhendo, seja lá o que for que ela escolheu, que diferença que faz na tua vida? Por que você se incomoda tanto com essa escolha dessa outra pessoa, né? Eu vejo assim, Gui, que por isso que é importante a gente ter esse... Você falou que você está se observando, né, você tem esse... Né, mas é esse exercício, né? A gente tem que olhar ao mesmo tempo. Eu acho que não é uma coisa ou outra. Sim, exatamente. Ao mesmo tempo que a gente está olhando para a sociedade, a gente está olhando para fora, né, a gente tem que olhar para dentro. E no yoga é interessante que fala-se que os nossos sentidos, o sentido da olfato, visão, sim, paladar, audição, eles estão direcionados para fora, né? Porque a gente escuta os sons de fora, a gente vê as coisas, a gente sente aquilo que está fora do corpo, fora da gente. E a gente não costuma olhar para dentro, a gente não costuma pensar antes de falar, a gente não costuma, assim, quanto tempo que nós, assim, hoje em dia tem a praga do celular, né? Mas quanto tempo que a gente consegue parar e ficar quieto, e ficar em silêncio, e observar os nossos pensamentos, e observar o que está acontecendo. Essa capacidade de autorreflexão, ela eu considero assim, algo que tem que ser cultivado, e ela é uma condição para a gente ter indivíduos mais esclarecidos, indivíduos, sim, que, poxa, entendam o seu papel no exterior, no mundo, na coletividade. Porque se você não está, de fato, olhando para si, e você só está preocupado com o que está fora, e com, assim, a impressão dos outros com você, etc., sim, você se perde, assim, você fica sem uma coerência, né? E existe na cultura do yoga também essa ideia de que a gente tem que buscar, não é que, né, isso é fácil ou que a gente vai ter isso naturalmente. Mas um alinhamento entre o que a gente pensa, o que a gente fala e como nós agimos. Né? Esse alinhamento entre o pensamento, a palavra e a ação, ele traz uma coerência para a gente. Porque às vezes você está pensando uma coisa, você fala de outro jeito e você age de uma terceira forma. Então, você cria uma coisa completamente assim, quebrada, né? Não há uma coerência. Eu acho que, assim, voltando para a discussão da política, para mim, a gente tem que pensar também nessa perspectiva, né, de uma macropolítica, da política maior, sim, das políticas públicas, que vão chegar na comunidade, que às vezes não vai querer saber sobre yoga, mas quer saber sobre, poxa, o esgoto que não tem, sim, o saneamento, a moradia, a escola, a alimentação. E a gente tem que garantir com que todos possam ter acesso a isso. Junto com a micropolítica, que de fato é essa capacidade de você olhar para si. E daí, a partir disso, poxa, como é que eu estou me alimentando? Quais empresas que eu estou financiando, sim, com o meu dinheiro? Claro. Que é um voto também, né? O que você compra é um voto. Como que eu estou, assim, me relacionando com a minha cidade? Vou comprar um pão na padaria, vou de carro, sei lá, assim, tem várias esferas da micropolítica, né? Sim. Mas se a gente pensar nesse equilíbrio entre o macro e o micro, eu acho que a gente tem algo bem interessante, que é a possibilidade de um alimentar o outro. O que quer dizer isso? Se a gente tem indivíduos que sejam capazes de pensar por si próprios, que sejam capazes de cuidar do seu corpo, né, da sua saúde, de estar, assim, preocupados com a alimentação, com o estudo, porque o estudo não é, hoje em dia, ele é o consumo normalmente pago, né, de um saber. Sim. Né, você vai adquirir aquele saber. Mas se você pensar a tradição mesmo filosófica e do conhecimento, o estudo é uma coisa de você consigo próprio. Sim. Com certeza. Né? Você ser um autodidata, você ser capaz de, você aprender uma língua, aprender um idioma, aprender coisas, depende de você.
Com certeza. Né? Não depende tanto de você pagar um curso lá, etc. Mas se a gente cria indivíduos que são mais autônomos, cria assim possibilidades pelas quais os indivíduos vão ganhar em autonomia, esses indivíduos, por sua vez, no macro, na macropolítica, eles vão ter uma atuação diferenciada. Claro. E a gente, na macropolítica, pode ter políticas públicas que vão estimular a independência e a autonomia e o pensamento crítico dos indivíduos, para que esses indivíduos, por si só, consigam se estabelecer e definir o rumo da vida que eles querem ter. Ou seja, uma coisa leva a outra. Claro. Então, na macropolítica, a gente pode pensar de políticas da autonomia. Por exemplo, a bicicleta é uma política da autonomia. Sim. Se a gente cria uma condição de estruturas cicloviárias, de uma cultura do trânsito, e que as pessoas, as crianças, possam se locomover no trânsito de bicicleta, o acesso à cidade fica garantido. Com isso, elas ganham em autonomia. Você não depende de um ônibus, você não depende do petróleo, você não depende de um carro, não. Eu posso andar, eu posso ir de bicicleta para onde eu bem quiser. Se a gente pensar na alimentação, políticas de agricultura urbana, políticas de compostagem, políticas de as pessoas saberem que, poxa, tem uma infinidade de alimentos que eu posso preparar, que eu posso ter a noção de onde vem o alimento que eu estou consumindo, que eu posso plantar parte do meu alimento. Opa, calma aí, tem uma dimensão aqui de uma libertação. A pessoa não, eu não preciso mais da grande rede de supermercado aqui, porque eu vou produzir algumas coisas eu mesmo, ou eu vou apoiar o pequeno produtor que eu conheço, eu sei quem é, eu sei como que ele cuida da terra, dos animais, etc. E assim por diante. Eu acho que tem um campo assim para ser explorado, para que haja assim um ciclo virtuoso de um desenvolvimento social. Só que para isso a gente tem que ter, na minha perspectiva, esse ciclo, né, de a macropolítica sendo qualificada por indivíduos que vão ter uma atuação consciente na coletividade. E a coletividade, a macro, vai fomentar nos indivíduos políticas de autonomia, políticas de independência intelectual. E você veja, Gui, aqui no Paraná, agora, o que está acontecendo? A gente está reduzindo na rede pública estadual as aulas de sociologia, filosofia e artes. Reduzindo. Em troca do que? Não, vamos dar educação financeira para as crianças e jovens. Tipo, cara, calma aí, assim, né? É tão absurdo isso que às vezes eu fico parando, não consigo nem elaborar assim uma crítica, porque é uma falta de visão assim tão tremenda. Você está tendo um processo de militarização das escolas. Sim. Né? Uma pseudo-militarização, porque na verdade você está querendo incorporar assim uma política de costumes, de que não pode ter o cabelo comprido, o menino não pode usar o brinco, não pode ter a tatuagem. Eu recebi um vídeo de um professor da rede pública estadual que ele tinha não era nem cabelo comprido e barba, e que ele dava aula em 2, 3 escolas, e que uma das escolas que ele dava aula virou uma escola cívico-militar, e que chamaram ele lá, não, você, para continuar dando aula aqui, você tem que cobrir, não pode aparecer tua tatuagem, você tem que tirar a barba, e tem que tirar... Cara, calma aí, né? A gente deveria estar fomentando assim, isso para a rede pública estadual, para a rede pública, tá? Mas vai ver a rede privada, a rede particular, né? As escolas assim, onde que as filhas do governador e dos secretários estudam? Estudam na Colégio Internacional, International School of Curitiba, que é uma escola fantástica, incrível, onde as crianças aprendem sociologia, artes, filosofia, tem um monte de coisa, um monte de saberes. Ou seja, a gente está garantindo com que uma elite tenha acesso a esses saberes críticos, enquanto a massa da população vai ser doutrinada para virar uma pecinha no mercado de trabalho. É isso. Eu acho isso muito empobrecedor e acho que isso tem consequências assim nefastas para a médio e longo prazo, né?
Mas, de novo, né, se a gente quer mudar isso, a gente precisa ter mais força, né, para que a crítica, né, a essa visão de política, a essa visão de sociedade, ela ganhe voz, né, e que ela possa, não, calma aí, gente, não é por aí, o caminho está errado, você não vai substituir a filosofia por educação financeira, como se isso fosse um grande mérito. Pelo contrário, a gente pode incluir a educação financeira, que é ótimo, né? A gente tem que ensinar... Eu ia perguntar. A gente tem que, óbvio, não tenho nada contra, assim, pô, Sim. a gente aprender a mexer com dinheiro, a investir, a gerir um negócio, pô, criar uma empresa. Não precisa ser um ou outro. Não é um ou outro, não é um ou outro. A filosofia, e se a gente pensar também, Gui, o momento da pandemia, ele está explicitando também um profundo desequilíbrio psíquico nas pessoas. A gente vive numa sociedade que critica, por exemplo, o consumo de maconha, mas é uma sociedade onde o álcool e as drogas lícitas, os antidepressivos lícitos, eles são consumidos em uma escala muito mais absurda do que a maconha, do que a cannabis. Né? Mas tudo bem. Mas calma aí, gente. Né? Esse equilíbrio psíquico que deveria estar sendo estimulado, ele é o estudo da filosofia, a vivência artística, o domínio de uma sensibilidade estética, né, que a arte proporciona, ajuda você a ter um equilíbrio mental. Claro, com certeza. Não é? Absolutamente. Você ter um contato com a música, com as artes, isso te dá, assim, te proporciona um espaço interior de paz e de equilíbrio. Né? Então, é um absurdo o governo tratar assim, uma coisa ou outra. Né? Sim, sim. Mas eu acho que a gente pode ir mais além, assim, inclusive pensar essa ideia de que a arte, a filosofia, o estudo, eles não precisam estar restritos a um espaço e a um tempo na sociedade. Eles poderiam e deveriam estar presentes em todos os lugares. E a gente tem meios e instrumentos para isso, né? Com a internet, com possibilidades de que nas comunidades as próprias pessoas ganhem os instrumentos para fazer essa autogestão dos espaços públicos, e a gente fazer com que a música esteja presente de todas as formas, enfim. Né? É possível, né? Não é uma utopia, um não lugar. Né? A utopia, em grego, ela quer dizer assim, não lugar, né? O não topos. Né? Topos é lugar, como se uma coisa inatingível, inalcançável. Tá? Não é. Sabe? Eu acho que você tem muitos exemplos assim pelo mundo que mostram que os indivíduos, tendo as ferramentas, eles vão construir outras realidades. Né? Eles vão construir uma realidade que seja diferente dessa com a qual eles estão submetidos. Né? Não, tanto que você vê dentro da favela, as pessoas sempre se referem à comunidade, né? Então, pelo fato de elas terem menos recursos, elas já se unem mais para se ajudar, porque não existe uma outra possibilidade. E daí, quando você tem mais recursos financeiros, pelo menos, acontece o contrário, uma fragmentação. Né? Então, é tipo, cada um por si, né? Não me incomode com os seus problemas, tua vida, minha vida, acabou. Né? Que é uma coisa muito triste você pensar, porque, na verdade, a gente está sempre integrado. Né? A palavra yoga, como sabemos, é união. Né? É união entre tudo. Tudo no universo tem uma conexão, certo? Então, a gente imaginar que a gente vive num vácuo e o que eu faço não tem nenhum impacto sobre o que as pessoas percebem, vivem, experienciam, é muito louco, né? Você vê que as pessoas conseguem criar essa realidade. Vivendo no condomínio fechado, carro blindado, seja lá o que for, né? Eu não tô também dizendo que tá errado você ter dinheiro, mas eu acho que é só a gente não perceber a necessidade de viver em comunidade e se ajudar mesmo. E como você falou da massa crítica antes, eu sei muito sobre isso, nós como povo somos tão mais numerosos, sem nenhum desrespeito do que vocês políticos, e como que o povo, sendo tão mais numeroso, não consegue realmente criar mudança. Entende? Me deixa pasmo perceber isso. E não estou dando a culpa para você especificamente. Né? Eu só digo assim, é incrível que a gente tenha tanta força, poder, tanta capacidade de criar, de inovar,
como povo, como nação, e ao mesmo tempo a gente não vai para frente com todos os recursos naturais que a gente tem, com toda a cultura linda que a gente tem, né? E mesmo assim, por algum motivo, o país está ali travado, sem conseguir fazer o progresso. É que também você vê a classe política, ela se fecha, ela se blinda. Sim. A gente está vendo aqui agora, ontem, hoje, o Congresso discutindo com urgência um projeto para dificultar ainda mais a prisão de deputados parlamentares que cometam crimes. Sim, sim, que seria um absurdo. Você tem a ideia da imunidade parlamentar, que seria justamente o parlamentar poder cumprir o seu papel, de fiscalizar, de cobrar, mas não, isso não lhe dá uma carta branca para ele fazer o que ele quiser, para cometer crimes, para atentar contra a Constituição. E, de novo, cai naquilo que eu diagnostiquei, que existe um campo fechado da política, que é dominado por grupos e interesses políticos, econômicos muito bem estabelecidos nas cidades, no país, nos estados e no país. Tá? Como é que a gente quebra isso? Você falou, o povo é numeroso, sim, mas a gente tem que garantir com que esses princípios que a gente vai identificar lá atrás no anarquismo, da ajuda mútua, da cooperação, da autogestão, dos direitos humanos, do respeito às mulheres, do respeito às crianças, do respeito à vida, esses princípios novamente estejam na pauta e que os indivíduos possam crescer num ambiente onde esses princípios sejam os norteadores e que não um ambiente de competição, de ferocidade, de violência, onde o lobo é o homem do lobo. Tá? Pode ser, a gente vê que isso acontece, mas pode ser diferente? Pode sim, só que a gente tem que ter essa organização, tem que ter uma estratégia para que, senão a gente vai estar nesse ciclo sempre fechado da frustração, e não vai conseguir avançar. Eu estudei Schopenhauer no mestrado, na filosofia, e Schopenhauer é um autor muito pessimista. Ele não acreditava nessa evolução social, ele coloca as coisas numa perspectiva muito mais sombria, mas que é um pouco uma perspectiva budista, hindu, em alguns aspectos, Sim. De que o mundo que a gente vive é o samsara. É um mundo de violência, é um mundo de morte, é um mundo de injustiça, é um mundo de dor, e não por acidente. O mundo era bom e de repente ficou assim. Não. Na perspectiva budista e dos Vedas, do hinduísmo, não. O mundo não é um lugar sensacional, tudo bom, dualidade. É um mundo de dualidades, E é um mundo onde existe sofrimento, é um mundo onde existe dor. Porém, a gente já vamos encerrando aqui. Sim. Existe a perspectiva do que o yoga nos traz, da identificação, primeiro, do autoconhecimento, da autoconsciência. Você tomar aqui, é um estalo, A gente às vezes passa o dia inteiro sem estar consciente de si, ou às vezes passa a vida inteira sem estar consciente de si. Infelizmente. Mas a partir dessa autoconsciência, uma consciência da tua inserção no coletivo, e que você tem que agir de forma tal que, já que o sofrimento é inevitável, porque o corpo dói, você me apertar aqui, você me beliscar, dói. Se eu ficar com fome... Mas pode ser prazeroso também. Pode. Mas ficar com fome é dor. Sim. Você me dá uma porrada, eu vou sentir dor. Sim. O sofrimento, ele existe. Mas existe a possibilidade da gente reduzir o sofrimento. Sim. Da gente não causar sofrimento diretamente aos demais. E aí, para isso, a gente pode ter uma visão de uma política que é uma política assim, com essas premissas filosóficas, de que uma política que vai reduzir o sofrimento das pessoas. Por exemplo, agora, durante o enfrentamento dessa pandemia, a gente teve uma escolha. A gente não. O maldito presidente da República, ele tinha uma escolha entre reduzir o sofrimento das pessoas, fazer com que menos pessoas adoecessem, menos pessoas morressem, mas ele decidiu não agir dessa forma. Por isso que a gente fala,
Existe uma necropolítica, né? Uma política da morte, uma política do sofrimento. Sim. Que foda-se, vai morrer gente, foda-se, né? Dane-se. São números. São números, são estatísticas. Todo mundo vai morrer, não sei o quê. Mas quem que vai morrer mais? Os mais pobres, aqueles que estão dependendo de um transporte coletivo lotado, que não tem fiscalização, aqueles que não têm emprego, aqueles que, sabe, os miseráveis. Então, em vez de uma política da morte, a gente pode ter uma política da compaixão. E não aqui uma coisa piegas, não. Uma política que vai favorecer a vida, vai favorecer a saúde. Empatia. Por isso, alimentação consciente, a agricultura urbana, a agroecologia, a bicicleta, não são pautas, assim como muitas vezes a esquerda tenta desclassificar. Essas são pautas da classe média burguesa. Não, está errado isso, gente. Porque quem mais usa bicicleta em Curitiba, por exemplo, é a classe trabalhadora. Você vai no sítio cercado, a galera está usando bike direto. Só que é onde menos tem infraestrutura cicloviária. Lá na SIC, na cidade industrial, é onde menos tem ciclovia, ciclofaixa, mas é onde mais deveria ter. Então, a gente pensar que as políticas podem favorecer a vida, podem favorecer a saúde, a consciência e a alegria dos indivíduos e dar essas ferramentas para que eles possam, por si próprios, né, construírem a realidade que eles querem viver. Isso é punk para mim, cara. Muito bem. Para mim isso é assim, sempre foi quando a gente, sei lá, a banda que mais me marcou assim, acho que na adolescência foi o Dead Kennedys, sabe? E pensei que você ia falar Minor Threat. Não, o Minor Threat veio depois. Mas o Youth of Today. Sim. Mas o Dead Kennedys, assim, você vê as letras do Diálogo Biafra, assim, é uma coisa absurda, assim, né? Sim. E assim, trazia essa consciência crítica, né? Essa consciência de... Que é uma coisa que falta muito, né? Mas, basicamente, acho que o que você está advogando é que o indivíduo precisa tomar essas ações e assim a gente muda, né? Não fica só preso ao âmbito político. Quero crer que você vai lá batalhar pela gente e que a gente coloque mais pessoas como você, mas que cada um de nós também faça, né, o que a gente pode fazer para melhorar, né? Porque às vezes a gente pensa assim, mas sou só eu. Que diferença faz eu não comer carne? Que diferença faz eu não usar sacola plástica? Que diferença faz eu reciclar? Que diferença faz eu compostar? Faz toda a diferença. Cara, faz diferença para os teus filhos, para tua mãe, para quem está perto de você, para o teu vizinho. Ele já vê, aquele cara, olha só, ele não joga o lixo dele, ele gera pouco lixo, sei lá. A gente vai, né, o micro vai tendo impacto no macro ali, com certeza. Bom, now is 2021, not 1984, but vamos finalizar assim com esse o Dead Kennedys aqui. Esse Dead Kennedys, então. Mais uma vez, muito obrigado por você estar aqui. Eu acho que podia ter dado pauta para conversar muito mais, então fica um convite para uma segunda entrevista, num outro momento, e que a gente fale sobre coisas ainda mais edificantes e que, espero eu, motivem as pessoas a fazerem alguma coisa dentro das suas próprias comunidades, dentro do próprio bairro, né, da maneira que elas puderem fazer ou ajudar a sua própria comunidade. Foi show, Gui. Eu que agradeço, cara. Valeu, cara. Já o convite aceito, já. A gente faz um bis aí na sequência aí, tá bom? Beleza. E deixa eu aproveitar só convidar Fala o que você falar. todo mundo que está aqui ouvindo, que puder, siga as nossas redes sociais. A gente está em todas as redes, Goura Nataraj, tá? E também entre em contato conosco. As cartilhas, quem quiser, as cartilhas adesivas que a gente produziu. Tem um monte de coisa super legal, a gente só entrar em contato conosco. E o Left Behind está no Spotify. Quem quiser, tá lá. A gente digitalizou. Valeu, mano. Tamo junto aí. Valeu, cara. Obrigadão. Obrigado.